desvelar de Deus, neste canal, o Tabernáculo do Senhor Sorocaba SP. O meu cordial Deus vos abençoe. Amados irmãos e amigos, vamos falar com o autor e consumador da nossa fé. Bondoso Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti. Eu me apresento e apresento a todos aqueles que estão dispostos a acompanhar esta programação de hoje. Derrama sobre todos nós muitas bênçãos sobrenaturais, no nome santo de Jesus Cristo. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a Tua palavra em nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 14 e 15 do Apocalipse. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então nós temos aqui os que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Nós estamos já para encerrar também o estudo sobre um resumo das 7 eras da igreja, e nós vamos adentrar um pouquinho aí sobre a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão. Veja, a terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaítismo. Preste atenção nisso. Nicolaítismo refere-se à doutrina dos nicolaítas. A terceira era, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então, Pérgamo, a terceira era. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaítismo como uma doutrina. O que quer dizer isto? A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica de anciãos, parênteses, pastores de rebanhos locais, guiando o rebanho pela palavra, até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos. O clero, os pregadores, a liderança, eles, na verdade, se organizaram em níveis hierárquicos. Aí você perguntaria, mas o que é isto? Níveis hierárquicos. É um sobre o outro. Um homem com ofício maior do que o outro homem. Nós temos isto no sistema católico apostólico romano e temos o mesmo sistema entre os protestantes. No sistema católico, nós temos os sacerdotes, os bispos, arcebispos, cardeais e papas. No sistema protestante, nós temos o pastor local, pastor regional, pastor estadual, pastor nacional e o pastor-chefe. Não deixa de ser uma hierarquia. Níveis hierárquicos é um sobre o outro, tratando-se de ministérios, posições, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística
então evoluiu para um sacerdócio, que colocou o clero entre o homem e Deus. Aí ficou o clero, os pregadores entre os homens e Deus. Onde fica Cristo, então, se Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Mas então nós temos aí o sistema hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística então evoluiu, progrediu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo ao clero certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Para quem não sabe o que é usurpação, é tomar o lugar do outro. Tem muito disso. Está acontecendo muito disso nas cidades. Está acontecendo muito disto. Digamos assim, em cada lugar, em cada país, em cada cidade, em cada região, está tendo aí muitos usurpadores. Isto aí tem que se cumprir, é um mal necessário. Muito bem, então nós temos aí os leigos perdendo seus direitos dados por Deus e o clero tendo direitos especiais. Isto foi usurpação. Nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como a assegurada palavra de Deus, a qual na verdade não era. Mas o clero a chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano, observem bem, devido ao governo humano ser pura e simples política, a igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador ditador, que uniu a política da igreja com a política estatal e, pela força, estabeleceu a falsa igreja, parênteses, a religião falsa de Satanás. Então, este imperador ditador uniu a política da igreja com a política estatal e, pela força, estabeleceu a falsa igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. E através de vários decretos de diferentes imperadores, encontramos a falsa igreja com o poder estatal, destruindo a verdadeira vinha, ainda mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disto. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse, mesmo dentro da verdadeira igreja. Homens que Deus chamara como bispos estava considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Eles pensaram isto. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha. Ele, Paulo, mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina. Mas a humana, repito, o clero não estava olhando para a liderança divina, mas para a liderança humana. E assim, ao dar honra, onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação, etc. Então você vê, a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaítismo estabelecido,
sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação, etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno processo. Então vemos aí a caminhada, a sequência das doutrinas. Doutrina dos nicolaítas, depois entra a doutrina do balaanismo. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaanismo. Balaanismo é a doutrina de Balaão. Nicolaitismo é uma doutrina que começou com uma simples obras na primeira era da igreja, teve um crescimento, depois adentraram ao balaanismo e assim por diante. O segundo passo para as profundezas de Satanás foi balaanismo, já estava em pleno progresso. Este segundo passo foi a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Mas qual era a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque, o rei de Moabe, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Para quê? Para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Essa é a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2, versículo 14, na qual Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel através de uma reunião conjunta. Ali os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Você recordará que Balaque precisava de ajuda para conservar o seu reino. Ele apelou para a figura principal, ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia. Qual era? Balaão. Balaão deu o conselho que lançou e destruiu a Israel. Foi, em primeiro lugar, sabe o quê? A sugestão. Então, as pessoas seguindo a doutrina de Balaão, nós observamos que ali os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Vamos aqui. Em primeiro lugar, a sugestão para quê? Para todos eles se reunirem e discutissem, para que todos eles se reunissem e discutissem as coisas, e comessem juntos e aplainassem as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguido isso, pode-se avançar daí. Qual o próximo passo? Qual a próxima coisa que estava realmente acontecendo ali com a reunião dos moabitas com o povo de Deus de Israel? Próximo passo seria adorar juntos. Primeiro passo, o que tem? Seria bom. Primeira coisa, primeiro lugar, a sugestão para que todos eles reunissem e discutissem as coisas. Vamos reunir, vamos discutir as coisas e comer juntos e vamos aplainar as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguido isso, essa reunião, pode-se avançar daí. Próximo passo seria adorar juntos. Que não deveria acontecer de jeito nenhum, mas eles tiveram esse segundo passo. E, obviamente, uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Ora, isso não aconteceu somente lá no passado com a Igreja de Deus do Velho Testamento, mas aconteceu com a Igreja do Novo Testamento também. Porque houve um imperador que, como Balaque, precisava de ajuda para assegurar o seu reino. Assim, Constantino convidou os cristãos nominais, a primeira igreja cristã de Roma,
para ajudá-lo a conseguir que os cristãos o apoiassem. Veja onde que o imperador Constantino foi para conseguir ajuda para manter o seu reino, o seu império, como aconteceu no caso de Balaque. Então, ele foi, sabe fazer o quê? Convidou os cristãos nominais. Quem eram os cristãos nominais? A primeira igreja cristã de Roma, aquela que se desviara. Veja, então foi até os cristãos nominais, conversou com eles para ajudá-lo a conseguir que os cristãos o apoiassem. Visto que era um corpo muito grande, os cristãos eram muitos, em números. O resultado foi o Concílio de Nicéia do ano de 325. Lá os cristãos, tanto os verdadeiros como os nominais, reuniram-se a convite de Constantino, o imperador. Os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo de ir até o encontro, não tinha nada que fazer lá. Apesar de tudo que Constantino pôde fazer para unir a todos eles, os verdadeiros crentes reconheceram que estavam fora de lugar e se retiraram, não permaneceram ali. Veja, mas aqueles que ficaram, Constantino deu do tesouro estatal, juntamente com força política e física. Quem ficaram com o imperador Constantino, teve do tesouro estatal, teve a força política física concedida pelo Constantino. As pessoas foram apresentadas, repito, as pessoas foram apresentadas à adoração de ídolos e ao espiritismo, porque estátuas com nome de santos foram colocadas nos edifícios e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos ou orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo, você sabe? Então, estátuas com nome de santos foram colocadas nos edifícios e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos ou orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo. Em lugar do alimento que o homem verdadeiramente precisa, ou seja, a palavra de Deus, foi-lhes dado credos e dogmas e rituais, os quais também faziam cumprir através do Estado. E, sobretudo, foi-lhes dado 3 deuses com tríplice nome, composto do único Deus verdadeiro. E o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo deu lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Então nós temos aí, foi dado 3 deuses com o tríplice nome composto do único Deus verdadeiro. 3 deuses. Eles dividiram Deus em 3 partes, chamando Pai, Filho e Espírito Santo, mas afirmando que cada um daqueles títulos era um Deus, e formou a doutrina da suposta Santíssima Trindade com 3 deuses na divindade. Pai, um Deus, Filho, outro Deus, Espírito Santo, outro Deus, quando na realidade Pai não é um Deus à parte do Filho, nem o Filho um Deus à parte do Espírito Santo. Mas Pai é um título do Deus Criador, Filho é o título do mesmo Deus que se fez carne, Espírito Santo é um título do mesmo Deus Criador, do mesmo Deus Salvador, porque Espírito Santo é um Espírito puro que não tem pecado. Deus é este Espírito Santo. Então, esse Deus único, o Criador do universo, é chamado de Pai porque Ele é o Criador. Foi chamado de Filho porque Ele se fez carne, se humanizou, veio em forma de uma criança através do nascimento virginal. E é chamado de Espírito Santo porque Ele não tem pecado. Mas nós temos aí esta confusão aí no Concílio de Nicéia. Então, eles dividindo Deus em 3 partes, e substituindo, trocando o batismo que era realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, agora batizando num batismo triuno, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aplicando os títulos. Na verdade,
Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é um Deus à parte do Filho e do Espírito Santo, não. Pai é Deus. Filho é o mesmo Deus feito carne. Espírito Santo é o mesmo Deus porque não tem pecado. Mas o nome deste Deus é Jesus. Qual o nome do Pai? Jesus. Qual o nome do Filho? Jesus. Qual o nome do Espírito Santo? Jesus. Então é 3 nomes de Jesus? Não. Jesus é o nome dos 3 títulos. Fica bem claro. Você fica bem claro, entenda isto. Se você não entende, pelo menos creia. Porque a Bíblia diz em Efésios 4, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja Efésios capítulo 4. Você vai ver estas coisas. Eu quero até repassar. De repente eu estou citando aí o capítulo que não é. Vamos confirmar aqui Efésios. Vamos ver aqui, confirmar, para não ficar dúvidas. Efésios. É isto mesmo, é o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então não tem como você querer tirar isto das Escrituras. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, salvação, Deus em Cristo, e em todos, Espírito Santo. Então não tem como a gente querer sair fora das Escrituras e aceitar um dogma, aceitar uma doutrina, como por exemplo essa doutrina a doutrina dos nicolaítas e a doutrina balaanita. Não podemos aceitar isto. Não tem como, não tem jeito de fazer isto. Nós precisamos ter mais sabedoria. Ficar ao lado da palavra e não ao lado de dogmas e credos. Preste bem atenção aqui, olha. Então, nós temos aí os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá na reunião do imperador Constantino. Eles já tinham perdido muita verdade e agora também perderiam a compreensão da divindade e seriam privados do nome em troca dos títulos no batismo nas águas. Agora observe esta doutrina de Balaão. Você sabe que essa doutrina aí dos nicolaítas são níveis hierárquicos, um sobre o outro, um ofício maior do que o outro, um homem dominando o outro homem no campo religioso. E agora nós adentramos a doutrina de Balaão. Observe esta doutrina de Balaão, muito atenciosamente você deve observar. Note, sobretudo, que é a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. Então agora você já vai começar a compreender o que é a doutrina de Balaão. Veja, é a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero quando buscaram um poder político entre si mesmos, enquanto o balaanismo significa a sujeição das pessoas ao sistema de credo e adoração, a fim de dominá-las. Agora observe isto atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Quem foi? O que foi? O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Foram os credos e dogmas transformados em princípio da igreja. Foi a doutrina da Igreja Católica Romana. Não lhes foi dado verdadeiro alimento. Não lhes foi dado verdadeiro alimento, a palavra. Sim, foi-lhes dado o alimento que procedia da adoração de ídolos. Aí que você tem que observar estas coisas. Ali, naquela situação, as pessoas envolvidas, seduzidas pela doutrina
dos nicolaítas, envolvendo com a doutrina de Balaão. Então, não lhes foi dado o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhes dado o alimento que procedia da adoração de ídolos. O paganismo babilônico envolto numa terminologia cristã. É este mesmíssimo espírito e doutrina, repito, conjunção, uma ligação. E este mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio de todos os protestantes e chama-se denominação. Você observou? Nicolaitismo significa organização. Veja o significado de nicolaítismo. Nicolaítismo é uma doutrina falsa, a doutrina da falsa igreja. Começou como obras na primeira era da igreja, foi progredindo, foi crescendo, tornou-se a doutrina dos nicolaítas, e nicolaítismo significa organização, humanizando a liderança da igreja, e assim depondo o espírito. E balaanismo, o que quer dizer? Balaanismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico, em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muitos do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo. E Deus está clamando a eles: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Percebe-se que eles são ignorantes, mas se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria para tributar ou para tribunal, repito. Se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente, um sobre o outro, com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão, independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. Você viu o que é o sistema hierárquico, governo humano, tomando o lugar da palavra? Você vai observando estas coisas, é muito importante. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora, deixe-me dizer isto para deixar bem claro. Eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. William Branham, o nosso profeta, o profeta da era de Laodiceia, ele deixou bem claro: eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. Quais? O sistema nicolaítismo, sistema balaanismo e tem também o sistema jezabelismo. São três coisas terríveis que afetam o povo religioso. E você, como uma pessoa que quer ir no arrebatamento, deve tomar muito cuidado. Agora, eu quero que você aprenda, eu aprendi a não ter nada contra as pessoas. Como William Branham disse, eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. Agora veja, com a união do Estado e da Igreja, estava preparado o terreno para a tenebrosa Idade Média. E realmente, por cerca de 1000 anos, a Igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaítismo quanto o balaanismo e tem o poder político, financeiro e físico para apoiá-lo, há uma só direção que pode seguir. Qual é? Essa direção é bem para dentro da doutrina de Jezabel.
Ora, por que dizemos isto? Porque, como mostramos no estudo da quarta era, Jezabel era uma Sidônia, que nasceu em Sidom. Então, Jezabel era uma Sidônia, a filha de Etibaal, que era rei sacerdote de Astarte. Era um assassino, o pai de Jezabel. Esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política, uma manobra política. Ela então assumiu o comando da religião do povo e matou os levitas, os sacerdotes de Deus, e erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astarte, que é Vênus, e Baal, que é o Deus Sol. Então ela erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astartes, que é Vênus, e Baal, que é o Deus Sol. Ela formulou ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem-no. E eles, por sua vez, os sacerdotes, fizeram o povo aceitá-lo. Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra, com a exceção dos nomes e títulos da divindade e de alguns princípios escriturísticos. Eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando o seu significado. Eu repito, eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando o seu significado. Seu colégio de bispos, etc. Veja, escreveu vastos tratados. Seus papas declararam-se infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falava com Deus ao povo. Tudo isto era ensinado aos sacerdotes, que faziam o povo crer pelo medo, fazendo pressão, a tal ponto que discordar daquela doutrina, daquela adoração de Astarte e de Baal, significava morte ou excomunhão, o que podia ser pior do que a morte. Você observou isto? Agora foi a igreja com a voz assegurada que assumiu o comando, sim, e com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires. A igreja. Foi a igreja com a voz assegurada que assumiu o comando e com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires, até que os verdadeiros cristãos fossem quase exterminados e restasse quase nenhuma palavra e pouca manifestação do Espírito Santo. Tão grande foi a perseguição, tão grande foi a pressão sobre o povo de Deus, sobre a palavra verdadeira. Mas a verdadeira vinha brotou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho, e apesar do que Roma podia fazer aos seus corpos, Roma não podia matar o espírito dentro deles. E a luz da verdade continuou a brilhar, sustentada pelo Espírito Santo e poder. Maravilha! Este é um bom lugar para fazer uma observação esclarecedora. Veja, as obras e as doutrinas dos nicolaítas. Preste atenção. É um bom lugar para fazer uma observação esclarecedora. Qual é? As obras e as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão e o ensinamento da falsa profetisa Jezabel não constituem três espíritos ou formam três princípios espirituais. Não. Estes três são apenas as diferentes manifestações do mesmo Espírito, enquanto avança de profundeza em profundeza, do nicolaítismo para o balaamismo, do balaamismo para o jezabelismo. Não é três espíritos, é o mesmo diabo nessa doutrina nicolaíta, Balaão e jezabelita. Observe bem. Estes três são apenas as diferentes manifestações do mesmo espírito de Satanás, enquanto avança de profundeza em profundeza. Tudo isto é simplesmente o espírito de organização anticristão em três estágios diferentes. Então, nicolaítismo, balaamismo, jezabelismo, tudo isto é simplesmente o espírito de organização anticristão em três estágios diferentes.
uma vez que o clero separou-se e organizou-se, ele oprimiu o povo, conduzindo-o e vinculando-o à organização também. Esta organização estava baseada nos credos e dogmas que eles ensinavam ao povo em lugar da pura palavra de Deus. Ao ritual e à cerimônia foi dada uma parte sempre crescente na adoração. E logo este sistema inteiro era um poder diabólico e militante que fez o máximo para controlar tudo através da persuasão, através do discurso ou da força literal. Ele recebeu sua energia de suas próprias profecias falsas. Sim, este sistema inteiro era um poder diabólico. O sistema inteiro, nicolaítismo, balaanismo, jezabelismo, esse sistema inteiro era um poder diabólico e militante que fez o máximo para controlar tudo através da persuasão, do discurso ou da força literal. Como? Controlar tudo de que maneira? Vamos observar de novo isto aqui? Veja que coisa terrível. Este sistema inteiro era um poder diabólico e militante que fez o máximo. Para quê? Para controlar tudo. Como? Para controlar tudo através da persuasão, do discurso ou da força literal. Ele recebeu sua energia de suas próprias profecias falsas. Este sistema inteiro, este sistema diabólico, recebeu energia, recebeu força, recebeu poder de suas próprias profecias falsas e não da palavra de Deus. Era agora completamente anticristão, embora viesse em nome de Cristo. Você viu? Ele, o sistema inteiro, nicolaítismo, balaanismo, jezabelismo, ele recebeu sua energia de suas próprias profecias falsas e não da palavra de Deus. Era agora completamente anticristão, embora viesse em nome de Cristo. Após o que parecia um tempo interminável, no qual a verdade certamente teria de morrer, os homens começaram a protestar contra a vilania da Igreja Católica Romana, porque por nenhum esforço de imaginação, Deus podia estar em tal ensinamento e em tal conduta. Então nós vamos encerrar aqui esta noite e vamos apenas ficar com este ensinamento sobre nicolaítismo, balaanismo, jezabelismo, até aqui, para você não confundir as coisas, e nós vamos dar sequência nas próximas programações. Mas lembrando que nicolaítismo, balaanismo, jezabelismo é um sistema diabólico, e através desse sistema, então, ele impôs as forças, recebeu sua energia de suas próprias profecias falsas e não da palavra de Deus. Era agora completamente anticristão este sistema, embora viesse em nome de Cristo. Os falsos crentes, a falsa igreja, eles se apresentam como verdadeiros. Eles dizem que eles são a verdade e que todos os demais estão errados. É assim que funciona o sistema denominacional em nossos dias. Cada igreja denominacional, cada igreja denominada. Para quem não sabe o que é uma denominação, é algo só de nome. Denominação, se denomina, diz que são a verdade, diz que são de Deus. Por exemplo, nós temos títulos variados de igreja: a Igreja de Cristo, as Assembleias de Deus, a Igreja Pentecostal Unida, só o Senhor é Deus, enfim. Então são denominações. Cada igreja levantada por homens, cada igreja organizada por homens, não passa de uma denominação. E eles são o sistema inteiro que controla estas denominações de um modo geral, é o nicolaítismo, o balaanismo, o jezabelismo.
então eles impõem as forças. Mas vamos, nas próximas programações, nós vamos ver o que aconteceu, mesmo depois que esta doutrina dos nicolaítas, essa doutrina balaanita, essa doutrina jezabelita, eles tornou-se um sistema que impôs forças, e através de um discurso e forças literal, poder político e poder mundano, vamos dizer assim, poder físico, força política, força física, discursos, enfim, e a força literal mesmo, eles obrigavam as pessoas a pertencer às suas reuniões, aos seus sistemas. Mas vamos observar que isto não é somente esse lado que ganha terreno. Nós sabemos que, em meio a tantas confusões, em meio a tantos mal-entendidos, mesmo sabendo que tem esse sistema diabólico dominando a maior parte das pessoas que dizem ser cristãos, nós sabemos que o Espírito de Deus trabalha em favor dos verdadeiros cristãos. Em cada uma das 7 eras da igreja, esse espírito terrível, ele atuou para destruir a verdadeira igreja. Preste atenção, mas esta igreja falsa, que está entrelaçada com a verdadeira igreja, não conseguiu destruir a igreja verdadeira, não conseguiu destruir totalmente os verdadeiros cristãos. Mas, por outro lado, também, os verdadeiros cristãos não conseguiram convencer os falsos para se converterem. Então, são 2 movimentos, são 2 espíritos, é a força do bem e a força do mal. E mesmo tendo esse sistema, o sistema nicolaitismo, que é misturado com balaanismo e jezabelismo, realmente tornando-se um grande império, um sistema hierárquico, dominador, mas mesmo assim, em cada uma das eras das igrejas, mesmo este poder satânico oprimindo, manifestado e tentando destruir os verdadeiros cristãos, mesmo assim, Deus sempre teve os verdadeiros cristãos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e agora na 7ª era também. Sempre Deus teve um grupinho de eleitos. Por isso ele disse: não temais, ó pequeno rebanho, ao Pai agradou dar-vos o reino. Sabemos que a estrada, a porta larga, a estrada espaçosa é para todos os que não querem a porta estreita e o caminho estreito. A porta estreita e o caminho apertado conduz para a salvação. É o pequeno rebanho. Mas a porta larga e o caminho largo é para todos aqueles que rejeitam a verdadeira doutrina do Evangelho de Cristo. Eles podem entrar pela porta larga, caminhar na estrada larga, mas o final disto é a destruição, é um lago de fogo. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Deus abençoe a todos vocês, amigos e irmãos, e até as próximas programações, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.